Minha namorada engravidou de outro cara e me largou enquanto eu estava em missão, num país distante. Anos depois, ela voltou me pedindo ajuda para fugir dele. Eu estava no Afeganistão e, quando voltei para casa, passei pelos portões de desembarque. E a Abigail, minha namorada, não estava lá. Peguei um táxi para o meu AP e, assim que entrei, ouvi ela chorando muito alto no banheiro. Ela finalmente abriu a porta e foi aí que eu vi. Ela estava parada, segurando um teste de gravidez positivo. Vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dela e, naquele momento, meu coração acelerou de um jeito que eu nunca tinha sentido na vida. Demorei muito para conseguir falar uma frase sequer, e a minha namorada ficava o tempo todo implorando para eu dizer alguma coisa. A primeira coisa que perguntei foi: de quanto tempo? Ela respondeu, parecendo culpada: 1 mês. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Naquele instante, tudo que eu conseguia era imaginar. Há 1 mês, eu estava no meio de Cabul, lutando pela minha vida, vendo meus irmãos de farda morrerem do meu lado, sabendo que eu podia ser o próximo. Nesses momentos, a única coisa que me mantinha de pé era a Abigail. Eu via o rosto dela nas estrelas. De noite, ouvia a voz dela me dizendo: "Você consegue." Eu imaginava ela chorando descontroladamente no meu funeral. Eu tinha que sobreviver por ela, e eu consegui. E enquanto tudo isso rolava, ela estava na cama com outro cara, fazendo sexo sem camisinha. Eu visualizei a cena e senti meu sangue ferver. Raiva, traição e o coração partido me atingiram como uma onda gigante. Perguntei quem era o pai. E quando ela sussurrou um nome que eu não conhecia, eu gritei com ela. Eu nem sabia o que estava acontecendo em volta. Via tudo vermelho, como a mesma pessoa que falava em passar a vida inteira comigo podia estar grávida de outro. O pensamento me enlouqueceu. Eu gritei com toda a força, minha voz ecoando pelo AP. Ela tentou se explicar, mas eu não queria ouvir. Deixei ela lá no banheiro e bati a porta com tanta força que a madeira rachou no meio, como se tivesse sido atingida por um raio. A Abigail gritou de pavor. Eu entrei na sala e virei a mesa de centro. O barulho do vidro quebrando no chão de madeira foi ensurdecedor. Dei um murro na TV que estava pendurada e ela caiu. Minhas mãos estavam vermelhas, machucadas. Me dei conta do que estava fazendo e tentei me acalmar. Eu não aguentava mais. Eu não queria machucar Abigail e sabia que nunca faria isso, mas eu estava com tanta raiva que não fazia ideia do que eu era capaz. Então, eu fui embora. Voltei no dia seguinte pro AP, que estava um caos, e a Abigail não estava lá. A única coisa era um bilhete dela, em cima do que sobrou da mesa de centro. Ela disse que estava indo embora, que tinha ficado com medo de mim na noite anterior. Eu entendi, mas sabia que nunca encostaria a mão nela. Se era isso que ela queria para nós, eu ia respeitar a decisão dela. Eu só queria ver ela feliz, depois de tudo que a gente tinha passado junto. Nunca imaginei que fosse acabar desse jeito. Ela era o meu mundo, a única coisa que dava sentido para minha vida. A Abigail foi a única pessoa que sobrou para mim quando meus pais e meu irmão morreram tragicamente num acidente de carro. Eu perdi minha família inteira numa noite, mas a Abigail estava lá. Ela me ajudou a juntar os pedaços do meu coração e costurou tudo de novo. Ela estava comigo quando eu acordava dos pesadelos com o meu passado. Eu achava que a gente tinha nascido um para o outro. Eu sempre fui apaixonado pela Abigail, desde os 18 anos. A gente tinha acabado de sair do ensino médio e estava planejando ir para a mesma faculdade. Estava tudo bem, até que os pais dela fuçaram o celular dela e descobriram que ela era bissexual. Disseram que era contra a religião deles e que não podiam ter uma filha com demônios dentro de casa. Decidiram chutar ela para fora e ela não tinha para onde ir. Éramos jovens e sem grana e não dava para ficar na casa dos meus pais porque a faculdade era em outro estado. Aí eu vendi tudo que eu tinha para juntar uma grana pra gente. Arrumamos as coisas dela e eu arrumei um emprego para sustentar a gente. Foi assim que eu acabei no exército. Agora, tudo que me restava dela era aquele bilhete. Tudo na nossa vida tinha se desfeito, só porque ela decidiu que ir para a cama com um Zé Ninguém valia muito mais do que tudo que a gente construiu junto. Ela largou tudo que a gente tinha por ele. Essa ficha caindo fez meu coração doer. Entrei no banheiro e girei a maçaneta da porta quebrada. A maçaneta e metade da porta caíram na minha mão quando eu tentei puxar. Suspirei e olhei no espelho. Meus olhos estavam injetados de sangue e eu tinha olheiras fundas. Saí do AP e fui para o depósito de bebida. Dias viraram semanas e eu sentia que estava perdendo o controle da minha vida. Eu caí num buraco sem fundo. O TPT, transtorno de estresse pós-traumático, que eu lutei tanto para controlar, tomou conta e eu afoguei minhas mágoas na cachaça. A Abigail era o meu porto seguro e agora ela tinha sumido. Era a única estabilidade que eu conhecia. Foi meu melhor amigo, o Mark, quem me encontrou uma noite num boteco caindo aos pedaços. A gente serviu junto no exército e se tornou muito próximo. Ele não disse uma palavra quando viu o meu estado. As garrafas vazias, a bagunça. Ele só me arrastou para fora e me levou para casa dele. Eu resisti no começo, mas o Mark ficou do meu lado.
Ele não me deu sermão nem nada disso, só ficou comigo até eu conseguir ficar um pouco mais sóbrio. A abstinência foi punk. Meu corpo tremia e se debatia à noite. Eu acordava suando frio. Eu só queria de novo a dormência que eu sentia quando bebia. Eu estava cansado de ter que lidar com as minhas emoções. Com a ajuda do Mark, comecei a juntar os pedaços da minha vida de novo. Não foi fácil, e cada dia era uma batalha. A fissura não sumiu. A dor não foi embora por mágica. Eu aprendi a lidar melhor com o meu TPT e encontrei um brilho de esperança na rotina. Meses se passaram e eu estava começando a me sentir eu mesmo de novo. Fui ao shopping num sábado. Quando estava chegando perto da loja de sapatos, vi uma figura familiar no canto do olho. Quase não acreditei no começo, mas era ela. A Abigail. Ela estava parada na frente de uma loja de roupa de bebê, de mãos dadas com um cara que só podia ser o pai da criança. O homem que ela escolheu no meu lugar. Fazia meses que eu não via ela, e o choque da aparência dela me atingiu como um soco no estômago. A Abigail estava acabada. A mulher vibrante que eu amei não estava mais ali. O cabelo, que era tão lindo, estava solto e sem vida no rosto dela. Olheiras escuras circulavam os olhos fundos. Os ombros curvados e a roupa parecia folgada. O cara do lado dela, que eu presumi ser o pai do filho, parecia impaciente. O aperto dele na mão dela era firme e possessivo. Ele era alto, com uma expressão séria, olhando para outro lugar. Aparentemente nem aí para o aparente sofrimento da Abigail. Enquanto eles andavam no meio da multidão, ele andava um passo à frente, puxando ela, em vez de andar do lado. Eu fiquei paralisado, meu coração doendo com a cena. Ver ela assim mexeu comigo lá no fundo. Ela não estava feliz. Estava sofrendo, assim como eu sofri. O cara olhou para trás, irritado, e eu senti raiva. Nossos olhos se encontraram rapidamente. Por um instante, a Abigail pareceu feliz em me ver. Ela desviou o olhar logo, apertando a mão do cara, mas não antes de eu ver a súplica silenciosa nos olhos dela. Aquele olhar dizia muita coisa. Eu observei eles sumirem na multidão enquanto eu voltava para o meu carro. Eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que nossos caminhos se cruzaram por um motivo. Eu senti que era mais uma chance de ajudar ela, de mostrar meu amor. Doía ver ela daquele jeito, e eu sabia que podia fazer as coisas melhorarem. Naquela noite fui correr. Quando voltei, vi o nome dela aceso no meu celular. Ela tinha me mandado mensagem. Meu coração acelerou quando abri. Fiquei chocado, mas senti um calorzinho de alegria, de que eu não tinha interpretado errado o olhar dela no shopping mais cedo. Ela mandou um textão pedindo desculpa por ter me traído e dizendo que se arrependia de ter tido o bebê desse cara e de ter casado com ele. Eu disse que perdoava, e ela perguntou se a gente podia se encontrar no fim da semana. Eu concordei. Alguns dias se passaram e a gente se encontrou num café tranquilo. Assim que ela me viu, desabou a chorar. Ela me contou como ele tratava ela e como ela achou que estava fazendo o certo em não me forçar a ser pai do filho de outro, mas acabou presa num pesadelo. Ela tinha sido o meu mundo, e ver ela assim quebrou meu coração de novo. Eu decidi dar um jeito nisso, prometendo que ela não ia mais sofrer. Ela perguntou se a gente podia voltar, mas eu disse que não. O único motivo de eu ter aceitado ajudar era para provar para ela que eu ainda a amava, e que a lealdade que a gente construiu por anos não tinha morrido. Então, eu comecei a investigar. Passei horas nas redes sociais, juntando pedaços de informação dos posts e comentários da Abigail. O cara, o Darren, não foi difícil de achar. Ele tinha uma rotina e hábitos que eram fáceis de rastrear, depois que você sabia o que procurar. Check-ins em público na academia, fotos no bar favorito e até uns posts do trabalho me deram uns mapas da vida dele. Uma noite, estacionei meu carro a uns quarteirões da casa deles. O motor fazia um barulho suave enquanto esfriava. Senti uma tensão familiar nos músculos. Era a mesma sensação que eu tinha nas missões, aquela consciência ampliada, os sentidos aguçados. Fiquei de olho na casa, observando quem entrava e saía, as luzes acendendo e apagando. O Darren saiu de casa por volta das 8 da noite, indo para a academia, como fazia toda terça-feira. Eu segui ele, mantendo uma distância segura. Meu coração estava na garganta. A escuridão me escondia. Ele era um cara metódico, pegando sempre o mesmo caminho e estacionando no mesmo lugar. Observei ele do meu carro, escondido nas sombras, enquanto ele entrava na academia. A academia era 24 horas e não era estranho ter gente entrando e saindo o tempo todo. Eu esperei. Os minutos pareciam horas, até que ele finalmente saiu. Ele estava suado e carregando a mochila da academia. Ele não me viu enquanto ia para o carro. Senti uma onda de adrenalina. Eu sabia que era a hora. Mas, assim que eu ia para cima do Darren, apareceu um cara que parecia conhecer ele, e eles começaram a conversar. Eu sabia que não podia atacar ali, ia ser arriscado demais. Então esperei no carro até eles terminarem. Mas antes que eu pudesse fazer alguma coisa, ele já estava no carro. O bar era o próximo destino dele.
Eu segui ele até lá, estacionei do outro lado da rua e observei ele entrar. As luzes de neon piscavam, jogando um brilho meio doentio no asfalto. Eu esperei, sabendo que a bebida ia deixar ele mais vulnerável. Horas se passaram e o bar começou a esvaziar. Perto da hora de fechar, o Darren finalmente saiu, cambaleando com uma postura agressiva. Saí do meu carro. Senti meu pulso na garganta. Era o momento que eu estava esperando. Eu segui ele, caminhando o mais silenciosamente possível em direção ao carro dele. Ele não me viu chegar. Agarrei ele por trás e arrastei para o beco atrás do bar. Peguei ele de surpresa e ele se debateu, mas eu estava por cima. Pressionei ele contra a parede de tijolos. Não peguei leve. Despejei anos de frustração naquele cara. Quando acabou, eu simplesmente fui embora, deixando ele acabado. Saí daquele bar com a sensação de missão cumprida. Eu estava orgulhoso. Eu sabia que aquele cara nunca mais ia encostar a mão na Abigail. A Abigail nunca mais me procurou depois daquilo, e eu também não procurei por ela. Eu fiz o que eu podia por ela, e isso era o suficiente. Encontrei uma paz estranha em saber que a última coisa que fiz por ela foi proteger, mesmo que não fosse o tipo de proteção que eu sonhava em oferecer antes. A vida seguiu. Eu foquei na minha recuperação, me apoiando no Mark e no sistema de apoio que construí. Os pesadelos nunca sumiram de vez, e a dor de ter perdido a Abigail era uma pontada constante, mas eu aprendi a conviver com ela. Eu encontrei novas razões para viver e novos objetivos para correr atrás. Um dia, enquanto caminhava no parque, vi um casal brincando com o filho pequeno. Eles estavam rindo, pareciam uma família perfeita. Senti uma tristeza, mas também um pouco de esperança. Talvez um dia eu encontrasse aquela felicidade de novo. Por enquanto, eu me contentava em saber que sobrevivi. Eu fui para o inferno e voltei, mas ainda estava de pé. E isso era o bastante.